Fala investidor, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre Dividend Yield. Esse é mais um indicador importantíssimo na análise de ações. A gente está vindo de uma série de vídeos onde eu falei sobre como analisar a dívida de uma empresa, como analisar fluxo de caixa, PVP, PL, ROI, ROIC. Todos esses são indicadores que servem para você analisar uma empresa antes de você comprar propriamente aquelas ações. Para que servem esses indicadores? Para ver a solidez daquela empresa, se é uma empresa perene, se você pode comprar ações daquela empresa e ela vai te trazer dividendos, proventos, seja dividendos, seja JCP, ou a ação vai valorizar e você vai ganhar dinheiro. E nesse vídeo eu quero falar sobre mais um indicador, que é o Dividend Yield. Antes de iniciar propriamente o vídeo, quero pedir para você, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, para a gente alcançar cada vez mais pessoas. E é isso, bora pro vídeo. O que significa Dividend Yield? Significa rendimento dos dividendos. E o conceito seria basicamente, o Dividend Yield ele é um indicador que mostra quanto que uma empresa ou fundo ela pagou em proventos em relação ao preço daquele ativo. Então, vamos lá. Deixando isso de uma forma mais simples, numa frase mais simples. Se eu comprar este ativo no preço atual dele, quanto ele me pagou de dividendos proporcionalmente nos últimos 12 meses? Então, basicamente, o que o Dividend Yield ele responde? Ele responde quanto que aquela empresa, por exemplo, vamos lá, se você tem ações da Petrobras, vamos pensar dessa forma. Essas ações custam R$40, certo? Você quer saber quanto que aquela empresa pagou para você de dividendos em relação a esse preço da ação. Então esse indicador ele mostra exatamente isso. Essa relação dividendos pagos pela empresa, proventos pagos pela empresa, pelo aquele ativo que você possui, x o valor que você pagou pelo aquele ativo. Então basicamente é isso. Então vamos lá para um exemplo, para a fórmula basicamente, A fórmula do Dividend Yield é dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação, e isso vezes 100, porque é uma porcentagem, você vai chegar numa porcentagem. Então, a fórmula do Dividend Yield é dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses, divididos pelo preço da ação, isso vezes 100. Então, imagina comigo o seguinte exemplo, vamos trazer novamente para a Petrobras. Vamos lá. O valor da ação da Petrobras está R$40. Vamos pensar dessa forma, nesse exemplo hipotético. E a empresa está pagando R$4, certo? Ela está pagando R$4 de dividendos por ação. Ela pagou R$4 em dividendos por ação nos últimos 12 meses. Então, a fórmula seria a seguinte. Você vai pegar esse 4 e dividir por 40. Esse 4, que é os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses, você vai dividir por 40, que é o valor da ação, e isso vezes 100. E aí você vai chegar em 10%. Ou seja, você chegou no Dividend Yield de 10%. Ou seja, o que isso significa? Você olhando somente para o valor da ação, olhando apenas para os dividendos, não para o valor, mas olhando apenas para os dividendos, o investidor ele recebeu ao equivalente a 10% do valor da ação nesse período de 12 meses. Basicamente é isso. Então, o que significa esses 10% de dividendos? Significa que o investidor ele recebeu o equivalente a 10% do valor da ação nos últimos 12 meses. Basicamente isso. É isso que o Dividend Yield ele responde. Ele faz essa relação. Dividendos pagos, proventos pagos pela empresa, x o valor da ação, o valor daquele ativo. Beleza. Por que o Dividend Yield ele aumenta, certo? Então aqui tem algo muito, muito valioso para a gente entender aqui. Vamos lá. A fórmula do Dividend Yield, de forma bem simplificada, é dividendos divididos por preço da ação. Basicamente seria isso. Então imagina o seguinte exemplo. A ação de uma empresa está custando R$100, certo? E aquela empresa está pagando R$10 de dividendos, por ação. Então, vamos lá, o preço da ação R$100. A empresa está pagando R$10 de dividendos por ação.
Ou seja, o dividend yield daquela empresa é 10%. Agora imagina um exemplo em que o preço dessa ação, que está R$100, ela cai para R$50, certo? E essa empresa continua pagando esses R$10 de dividendos por ação. Beleza, a divisão aqui já muda. Se antes era no caso 10 divididos por 100, né? Agora ficaria 10 divididos por 50. Que você chegaria a um dividendo, vezes 100, né? Que você chegaria a um dividendo de 20%. Dividend yield de 20%. Aí você pode pensar comigo assim, o preço da ação caiu, mas o dividend yield aumentou? Como assim? Tipo, antes o dividend yield, a ação da empresa R$100, o dividend yield estava 10%, e agora a ação perdeu valor e o dividendo aumentou? E essa é a principal questão desse indicador. Esse é o principal problema também desse indicador, que ele engana, né? Porque a empresa ter um dividend yield alto, né? E o dividend yield ele mostra essa proporção, né? Essa equivalência do quanto você recebeu de dividendos com relação ao preço da ação, né? Essa equivalência. Só que nem sempre um dividend yield alto significa que você recebeu mesmo muito dividendos e que a empresa está boa. Pelo contrário, em casos como esse aqui, esse dividend yield ele foi proveniente alto, né? Ele foi proveniente de uma queda, de uma desvalorização da empresa. Então esse é um dos principais problemas. Então imagina comigo o seguinte exemplo: a empresa o valor da ação custa R$100 e ela paga R$10 de dividendos por ação, ou seja, seu dividend yield é de 10%. E a empresa a sua ação custa R$40 e ela paga R$8 de dividendos por ação. E o seu dividend yield é de 20%. Aí você analisando essa empresa A e essa empresa B, você pode pensar da seguinte forma: não, a empresa B é melhor do que a empresa A, porque a empresa B está pagando, o dividend yield é mais alto, certo? Ela está pagando mais dividendos proporcionalmente ao preço da ação. Só que não. Às vezes essa empresa B, o valor da ação dela era R$100 e caiu para R$40. E é por isso que está um dividend yield de 20%. E essa empresa B, que a ação está R$100 e ela está pagando 10% de dividend yield, ela não teve nenhuma queda, sabe? Então, e a empresa A é melhor. Então, às vezes, talvez, por exemplo, essa queda que teve no valor da ação da empresa B foi proveniente, por exemplo, de perda de lucro, foi proveniente de aumento de dívida, foi proveniente de falta de competitividade no mercado, foi de repente proveniente de uma diminuição na geração de caixa da empresa, de repente foi proveniente de essa empresa enfrentou problemas regulatórios, ou pagou dividendos de yield muito alto no passado, né? Então, cara, e só para você ver, só para você ter ideia, então o principal problema é esse, sabe? O dividend yield alto não necessariamente significa que aquela empresa é uma empresa excelente. Pelo contrário, às vezes o dividend yield alto pode enganar. E é por isso que é muito importante que você utilize os outros indicadores que eu já falei no outro vídeo, por exemplo, o ROIC, o ROI, o PL, o PVP, que você analise as dívidas da empresa, você analise fluxo de caixa, né? Enfim, utilize todos esses indicadores, sabe? Porque se você utilizar apenas o dividend yield, você vai acabar, você pode estar se enganando com aquela empresa. E mais um outro exemplo, por exemplo, uma empresa que, sei lá, o valor da ação é R$100 e ela paga R$2 de dividendos, pode parecer pouco, mas isso pode significar que a empresa, por exemplo, está utilizando mais o seu lucro para reinvestir dentro da empresa. E é uma empresa que está em franco crescimento. E aí, consequentemente, ela diminui a quantidade de dividendos que ela paga. Então, olha só. Então, preste muita atenção nisso quando for utilizar esse indicador. Dividend yield alto não significa empresa boa, certo? E é isso. No geral, isso. Uma definição final de dividend yield seria essa. Mostra quanto o investimento distribui em dividendos em relação ao preço do ativo. Porém, ele serve para medir renda, mas ele, por si só, ele não diz sozinho se a empresa é boa, se a empresa é barata ou se a empresa é capaz de manter o pagamento dos dividendos dela. Então, o vídeo é esse. Espero que tenha feito sentido para você, tenha te ajudado. E é isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. E esse é o vídeo.